Órfã de pai aos 5 anos, abandonada pela mãe aos 7, criada por uma governanta francesa que a tratava com extrema brutalidade, adoeceu gravemente aos 15, teve varíola, asma crônica, dores nos braços que nunca mais passaram. Tentou entrar no Carmelo 2 vezes e 2 vezes percebeu que não era esse o caminho. Essa mulher poderia ter sido uma tragédia, mas Napoleão encontrou ela pessoalmente, recebeu a sua caridade e ficou tão impressionado com a sua santidade que lhe deu um mosteiro. Essa é Santa Madalena Canossa, o destaque de hoje que nós temos no Todo Santo Dia, uma das tantas santas do dia de hoje. Esse é o Todo Santo Dia. E eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia, tudo bem? Hoje é dia 10 de abril e nós vamos falar primeiramente de Santa Madalena de Canossa. Uma das santas está no 10º elogio do dia de hoje. Madalena Gabriela de Canossa nasceu em 1774 em Verona, no norte da Itália, numa das famílias mais nobres ali daquela região. Descendente de Matilde de Canossa, que mediou a reconciliação entre o Papa Gregório VII e o Imperador Henrique IV, lembrem, né, dessa querela que nós já falamos muitas vezes por aqui. Ou seja, uma descendência, né, de uma nobreza do mais alto escalão, digamos assim, ao menos da região, né. Pessoas de fato com uma família com influência, tanto no Sacro Império Romano Germânico da época, né, em 1774 a gente já não está falando disso, quanto, na Igreja Católica. Mas essa nobreza não deu nenhum caminho exatamente para ela. O pai dela morre quando ela tem 5 anos, a mãe, casa novamente, abandona os filhos e vai embora, né. E a educação então dela e dos outros 4 irmãos, dos outros 5 irmãos, perdão, fica com a governanta francesa que morava com eles na casa e que, enfim, não era mãe, não era uma pessoa. Imagine as governantas, talvez as mais caricatas que a gente costume ver nesses filmes de época, né, de ensinam as princesas, etcétera. Então, é mais ou menos por aí. Com 15 anos, então, ela vai ter essa doença um tanto misteriosa. Eu citei ali algumas coisas como varíola, que ela de fato teve, como asma, mas, foi uma doença que na época não se encontrou exatamente. Ela teve varíola grave, tinha febres misteriosas, teve dor esciática violenta. No final ela teve uma asma crônica que durou para o resto da vida, teve as dores nos braços decorrentes desse mesmo período que também duraram o resto da vida e pioraram com o tempo. E aí, justamente nesse período, ela se entende como religiosa, ela vê a sua vocação religiosa, tenta entrar no Carmelo, por 2 vezes, e nas 2 vezes ela, hã, não se encontra na vocação carmelita. Em 1774 a gente está num período de carmelitas ainda muito fortes. A gente vai ter no século seguinte, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus. 2 séculos antes a gente teve Santa Teresa d'Ávila, fundadora das Descalças, reformadora dos carmelitas. Então a gente está bem no ápice da vida carmelitana, entre 2 Teresas, digamos. Mas ela não se encontra nessa vocação, ainda que, né, nesse carisma, ainda que entenda que a sua vocação segue sendo a religiosa. Ela volta para casa, assume a administração ali da família, do patrimônio, com um talento inclusive que é de se surpreender para uma criança que perdeu o pai, o administrador aos 5 anos, e foi abandonada pela mãe que buscou outra família. Eh, então ela vive essa administração e quase choca a sociedade em que ela vive. Recebe diversos pedidos de casamento e recusa todos, porque o coração dela já é de Cristo. Só que ela não sabe ainda como servir. Imaginem que é muito possível que ela estivesse no mesmo local, espiritual, digamos, na mesma situação, na mesma encruzilhada das tantas virgens
da Roma, do Império Romano dos primeiros séculos, na época em que nós não tínhamos essa vida religiosa como nós entendemos hoje, é difícil, às vezes a gente esquece que as coisas se desenvolveram ao longo da história, mas que elas sabiam que elas deveriam ser casadas apenas com Cristo. Então, é essa mesma encruzilhada que Santa Madalena de Canossa tá. E aí então vem um momento que as coisas mudam para ela. Em 1799, 2 adolescentes abandonadas batem na porta do palácio do Canossa, pedindo abrigo. Santa Madalena não apenas recebe elas, mas de fato, dispõe do palácio inteiro e começa a recolher outras meninas, a dar educação, a dar catecismo, a dar formação, educação de fato, né, ensino. Os familiares de Santa Madalena de Canossa ficam horrorizados, acharam que ela estava transformando o palácio num orfanato, mas ela segue essa obra, por 5 anos até que em 1804 Napoleão passa por Verona, né, lembrem que Napoleão vai fazendo uma investida por toda a Europa, domina a Itália, Espanha, coloca o irmão governando. Então, Napoleão é a grande potência, ainda que em pouco tempo vai ser derrotado, ser exilado, mas naquele momento era uma potência que todos os reis temiam, que todos os nobres temiam. Então, Napoleão passa por Veneza, se hospeda no Palácio dos Canossa, conhece Santa Madalena e fica impressionado com o trabalho dela, com a caridade dela para com ele e com o trabalho dela com os as meninas carentes. E aí ele faz algo que eu não sei se nós temos outro registro, eh, de Napoleão fazendo algo semelhante. Napoleão que é uma figura extremamente controversa, especialmente se a gente for falar da relação dele com a Igreja Católica. Ele dá um prédio que tinha sido do mosteiro das Agostinianas, para que Santa Madalena de Canossa possa de fato ter essa a sua obra, eh, ter uma sede, ter um instituto. E ali então nasce o Instituto das Filhas da Caridade, que foi aprovado pelo Papa Pio VII, pouco mais de 10 anos depois, em 1816, eh, cuja regra fundamental da congregação é rejeitada toda forma de tristeza ou melancolia. É dessa congregação onde a tristeza e a melancolia estão expulsas, digamos, e nós vamos ser também uma grande santa conhecida pela sua alegria. Santa Josefina Baquita, pouco depois de Santa Madalena de Canossa, no século seguinte, vai ser essa grande santa que é salva da escravidão, de algum modo, e encontra nas canossianas a sua vida religiosa e o seu local de santidade. Ela se torna santa sendo uma canossiana. Grande santa também, se eu não me engano, nós somos ela em fevereiro agora. Pode procurar o Todo Santo Dia, acho que no início de fevereiro, tem ela ali. É uma filha de Santa Madalena de Canossa. Nos últimos anos da vida dela, a asma dela foi piorando, eh, as dores nos braços foram se agravando, eh, e enfim, a idade foi trazendo dificuldades. Ainda assim, até o fim da vida dela, ela, eh, impediu que se colocasse, por exemplo, sequer um genuflexório no quarto dela, na cela dela, porque ela dizia que bastavam os degraus da janela para ela rezar, que ela não precisava de nenhum tipo de conforto que não fosse, né, aquele degrau, não fosse o chão da cela. No dia 10 de abril, numa sexta-feira santa, em 1835, ela pediu para as irmãs que segurassem, que a mantivessem em pé para rezar as 3 ave-marias à Nossa Senhora das Dores, e na terceira ave Maria, ergueu os braços ao céu, deu um grito de alegria e de mãos postas reclinou a cabeça no ombro de uma irmã. Morreu então rezando a Nossa Senhora em uma sexta-feira santa. De fato, uma história, emocionante. Ela foi canonizada por São João Paulo II em 88 e, até hoje nós temos filhas e filhos da caridade canossianos nos 5 continentes, tá. Achei que eu ia espirrar, me perdoe. Chega essa hora e tá difícil. Então essa é a grande uma das grandes santas de hoje. Lembrando que aqui no Todo Santo Dia, desde ontem, a gente tá fazendo esse novo formato, então eu peço que tu também comente aqui, me conte
o que tu tá achando disso. Destaque para um santo e depois eu listo os demais, vocês vão ver agora a lista, porque Santa Madalena de Canossa não é a única santa de hoje, o Dia 10 de abril tem uma lista realmente potente ali de santos. Inclusive, tem um elogio com 40 mártires, tem um frade que apostatou e voltou. Mas antes de falar deles, deixa eu pedir o teu like, a tua inscrição. A tua inscrição é muito importante aqui no canal. E te lembrar que aqui do lado, ó, nós temos um QR Code que vai para a página de apoiadores. Tu pode ser um apoiador mensal, contribuir não apenas com a patrona, mas com todos os projetos do Hub Católico, ou fazer uma doação pontual, como tu quiser, como tu preferir. Se tu fizer isso, me comenta aqui também. Conta que tu virou um apoiador mensal, conta que tu deu um apoio pontual, porque é muito importante conhecer vocês e é muito importante que vocês estejam aqui, porque esse é o nosso espaço de falar sobre o Santos. Vamos então ao nosso martirológio. Nós temos hoje no total 11 elogios, já falamos de um, que é de Santa Madalena de Canossa. E no primeiro elogio, mais antigo, cerca do ano 250, nós temos o Santos Terêncio Africano, o nome dele é africano, né, na África proconsular, então ali muito próximo de Hipona, de Cartago, naquele chifrezinho da África. Santos Terêncio Africano, Máximo, Pompeu, Alexandre, Teodoro e outros 40 companheiros que foram martirizados no tempo do imperador Décio. Então, por volta ali de 250, a perseguição de Décio é sempre marcada em torno disso. Lembre que é a primeira grande perseguição sistemática, ou seja, a primeira vez em que o Império Romano, todos os homens e mulheres eram obrigados a prestar aquele culto como um imposto, né? Como um imposto de renda que você tem que fazer uma vez por ano. A partir dali, todos deveriam fazer aquilo. E por isso, tantos foram martirizados, porque cristãos meio que foram descobertos. Alguns que talvez não fossem descobertos se não houvesse esse decreto, né? No segundo, temos Santo Apolônio, padre de Alexandria. Não temos uma data cravada, mas certamente após 250, provavelmente ali na virada do século III. Possível, inclusive, que fosse um santo contemporâneo do bispo, do presbítero Ário, heresiarca, que era também presbítero de Alexandria. No terceiro elogio temos São Paládio, bispo de Auxerre, na França, que foi abade em Saint-Germain de Auxerre, no mosteiro famoso. Participou de vários concílios locais e se aplicou com grande diligência na restauração da disciplina eclesiástica em 658. A gente vai ter, em vários momentos da história, essa questão da restauração da disciplina de modo local, de modo universal, tá? Mas grandes bispos como São Paládio são os que mantêm as rédeas da doutrina, da disciplina moral dos sacerdotes. Isso acontece no final, até hoje nós temos essas ondas, a gente está imerso no nosso tempo, a gente não consegue ver isso, mas certamente quem tiver no futuro vai encontrar também no nosso tempo essas coisas. Quarto elogio, São Beda, o jovem, foi monge em Gavelo, em Veneza. É um detalhe interessante que depois de passar 45 anos a serviço dos reis, ele passou o resto da vida a serviço do Senhor no mosteiro. É, ele viveu então toda essa vida, metade talvez da sua vida, como ah, servidor da nobreza. E em dado momento de sua conversão, ele se entrega ao serviço do Senhor, se torna monge. Morre em 883, provavelmente. Não confundam com São Beda o Venerável, é outro santo, tá? São Beda o Jovem. No quinto elogio temos São Macário, em Flandres, hoje na Bélgica, recebido entre os monges de São Bavo, vitimado pela peste no ano seguinte, morreu em 1012. Então, um santo que, provavelmente um santo de vida santa, né? Não de grandes feitos, não de martírio, mas cuja vida ele morre de uma doença, provavelmente tem a vida abreviada no meio do que seriam as suas obras, e ainda assim digno de ser canonizado, né? No sexto elogio temos São Fulberto, bispo de Chartres, também na França, insigne da doutrina, né? Iniciou a reconstrução da catedral de Chartres,
com muita sabedoria, com muita diligência, promoveu a devoção à Nossa Senhora Rainha da Misericórdia e morreu em 1029, então bem, região próxima, por exemplo, de São Macário, eh, e época próxima também, tá, falando aqui de uma França pós, carolíngia, digamos, já vizinha de um Sacro Império Romano Germânico. O sétimo elogio é em Tunis, o beato Antônio Neiro. Esse aqui é um caso impressionante, tá? Ele foi levado preso por piratas pra África. A gente acha que pirataria é um negócio de história, né? Foi levado preso por piratas na África. Caiu na apostasia, ou seja, ele renegou a fé diante dessa situação. Mas tocado pela graça divina, na quinta-feira santa, na quinta-feira da ceia do Senhor, ele retomou publicamente o hábito religioso. Ele era um sacerdote dominicano, volta a ser então um dominicano, volta a ser aceito no clero, expiou sua culpa sendo apedrejado até a morte. Morreu em Tunis em 1460. Então temos um mártir aqui. Obviamente eu não estou dizendo que ele expiou a culpa como se fosse uma penitência. O elogio nos traz isso, que ele expiou sua culpa como, vejam, a morte dele foi cruel de modo que, mesmo que ele não tivesse recebido o perdão, ele teria sua culpa expiada. Depois nós temos o beato Marcos de Bolonha Fantuzzi, franciscano da Ordem dos Menores, conhecido pela sua piedade e pregação em 1479. Em seguida, na Espanha, São Miguel dos Santos, sacerdote trinitário da Ordem da Santíssima Trindade, que morre em Valladolid, na Espanha, em 1625. Aí, Santa Madalena de Canossa é o nosso 10º elogio, portanto, nós temos apenas um beato depois dela, que é mais contemporâneo, que é o beato Bonifácio Zukowski, que morreu no campo de concentração de Dachau, em 1942, fica perto de Munique, o campo de concentração. E nós temos muitos, é um dos grandes campos de concentração em que nós temos mártires, tá? Sofreu diversas torturas, e morre então depois de alguns anos de prisão. Finalizamos aqui, então, o nosso Todo Santo Dia. Hoje o destaque foi Santa Madalena de Canossa, essa mulher que chamou a atenção inclusive de Napoleão, figura tão controversa para a história, para o catolicismo. Me conta qual santo te chamou a atenção aqui. Se tu te identificou com a história, se é o local de onde ele veio, se é o carisma, se é as dificuldades que ele enfrentou, o que te chamou a atenção nele e tu te identificou, me conta aqui. Não esquece de deixar o teu like, te inscrever, compartilhar e eu te espero amanhã para mais um Todo Santo Dia. Até a próxima.